Gênesis 12:1 fala assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Senhor Deus, te peço, Pai, usa, Senhor, a minha voz, me usa nessa noite para falar da tua palavra, Senhor Deus. Obrigada por tudo que tu já fizeste essa noite, esse final de semana, como foi aqui falado. Mas eu te peço, continua falando conosco, nos abençoando, nos ensinando, nos corrigindo e transformando as nossas vidas, Pai. E que possamos aprender mais através da tua palavra nessa noite, Senhor Deus. Que teu Espírito Santo esteja aqui movendo e nos ensinando, entrando na nossa mente, no nosso coração. Que toda a nossa mente agora esteja direcionada a ti para aprender de ti, Pai. Eu te peço. Eu te agradeço, Pai, pela tua maravilhosa palavra e por tu estar aqui conosco, Senhor, nos ensinando. Amém. Eu quero falar sobre o fato de nós sermos peregrinos. Somos peregrinos nessa terra. E aqui nós temos o exemplo de um peregrino, Abraão. Deus chamou Abraão e falou para ele que ele saísse da terra dele, saísse da sua família, de perto da sua família, de seus parentes, e fosse para uma terra que ele ia mostrar. Então, Abraão obedeceu a Deus, ele saiu da sua terra, ele deixou a sua família e ele foi em direção a um desconhecido. Ele não sabia o que ele ia encontrar, né, naquele caminho, nem tinha talvez noção de qual obra que Deus queria fazer na vida dele. Ele simplesmente obedeceu. Então, aqui conta a história de alguém que peregrinou em uma terra estranha por um bom tempo. A Bíblia ela fala o relato de várias pessoas que foram peregrinos. Fala de Daniel, que foi levado para uma terra estranha. Fala de Moisés, que andou 40 anos num deserto e depois também ia para a terra, né, para a terra prometida. Fala de... Quem mais? Me ajudem aí. Fala de muitos. Lembra alguém? Em caso eu lembrei, eu não anotei aqui, devia ter anotado, né? Mas então, Abraão, Daniel, quem? Jonas, tem vários, e vários, e vários. Aqui falando de Abraão, então ele deixa a sua terra, a sua família, e ele vai para essa terra de Canaã, onde Deus falou que ia realizar promessas na vida dele, falou a ele que ele ia ser uma grande nação e que ele ia engrandecer o nome de Abraão. Então, quando ele vai e faz essa caminhada, parece, a princípio, que as coisas não estavam dando certo, porque ele passa episódios de fome na terra, guerras, ele tem que salvar o seu sobrinho que foi capturado, então ele entra em conflitos, ele passa por muita luta. Por quê? Porque eu acredito nesse tempo Deus estava trabalhando na vida dele. Deus estava movendo através daquelas dificuldades, moldando o caráter dele. Então começa um trabalhar de Deus na vida de Abraão. Ele tinha recebido uma promessa, ele creu na promessa, ele foi obediente, fez aquilo que Deus pediu, mesmo quando as coisas pareciam não estar correndo bem, ele continuou fiel a Deus. Então, parecia que nada estava indo da forma como deveria ser, mas não, Deus estava no controle de tudo. Deus estava diante de tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Então, ele passou fome, ele enfrentou conflitos, e no capítulo 15, 12 ao 16, fala assim, ó. Deus pediu para que ele juntasse uma série de animais e fizesse um sacrifício com aqueles animais. E fala no 12 assim: pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abraão: saibas, de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão e afligi-los-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, e em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então, eu lia muitas vezes essa parte desse versículo aqui, eu achava uma coisa bastante estranha.
porque é um pouco assustador até. Manda cortar uma série de animais, e aí ele fica ali enxotando as aves, os urubus que queriam pegar as aves, e daqui a pouco é escuridão, é sono profundo. Eu ficava tão focada nesse ponto meio que assustador assim, do texto, que eu esqueci, muitas vezes, de entender o que Deus estava falando com ele. Porque Deus fez uma grande revelação para a vida dele, mostrou todo o futuro. Então, o foco da gente não deveria ser naqueles sacrifícios que ele fez, nas aves que ele cortou, na escuridão, no temor que caiu sobre ele, na escuridão que caiu sobre ele, mas sim naquilo que Deus estava falando. Pensa se é com a gente, né? Nós temos uma promessa de Deus que vamos ter muitos filhos, uma descendência grandiosa, mas aí a gente fica sabendo que essa nossa linhagem, esses nossos descendentes vão sofrer, vão ser escravizados, vão passar por um grande período de aflição de 400 anos, e isso realmente é assustador se for se pensar. Ele sabia que esse futuro ia acontecer com o seu familiar, mas em tudo isso, Deus trazia com certeza o consolo para ele, porque Deus tinha um propósito na vida dele e falava as coisas que aconteciam para ele. Então, aqui Deus fala da promessa, fala que ele ia ser uma grande nação e que sua descendência ia passar por isso, mas que eles voltariam para aquela terra e aquela terra seria deles por possessão. Então, o que está dizendo aqui? Ele estava sendo peregrino numa terra estranha, ele cria na promessa de Deus, apesar de ainda não estar vendo, ele ainda não tinha filho nesse momento. Em algum momento, ali no início do 15, ele pergunta se era o mordomo que ia herdar tudo que ele tinha, porque ele não tinha filhos. Então, em algum momento, ele ficava confuso o que estava acontecendo. Como que eu vou ter uma grande linhagem, uma grande descendência, uma grande nação, se eu nem tenho filho? Quem está na minha casa é o mordomo Eliezer, que vai herdar as minhas coisas. Então, Deus fala com ele, e ele crê nas promessas, e ele crê. Deus fala para ele que se você consegue contar as estrelas do céu, você consegue entender quão grande vai ser a tua descendência. Então, ele creu naquilo, isso foi imputado por justiça a ele. E Deus mostra o futuro, mostra tudo para ele. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Aqui nós estamos falando sobre isso, sobre ser peregrino. Ele estava habitando numa terra estranha, lutando as suas lutas. Os seus descendentes também iriam ser peregrino numa terra estranha até poder voltar para aquela terra da promessa. E nós também somos peregrinos nessa terra. Muitas vezes nós não nos atentamos a isso, né? Então, voltando ali no texto ali de Gênesis, né? Deus faz um pacto com Abraão, um concerto, que ele teria filhos, que ele teria descendentes como as estrelas e que ele iria herdar aquela terra. Ainda que ele não visse nada disso acontecendo, ele creu. Aí, mais à frente, a gente vê que Sara resolve dar uma ajuda para Deus, que é algo que a gente deve também ficar bem atento, porque muitas vezes a gente quer ajudar Deus de alguma forma e nós só atrapalhamos, porque Sara foi lá, teve uma ideia, pega minha escrava, eu não estou tendo filho, eu já sou velha, eu já não posso mais ter filhos. Talvez Deus não está sabendo muito bem como fazer isso. Pega a escrava e tem filho através dela. Ela fez uma baita de uma confusão, que gera problema até hoje, né? E isso, quantas vezes a gente pensa, não, eu estou pedindo algo para Deus, Deus tem uma promessa para mim, eu estou pedindo, não acontece, eu vou dar uma ajudinha. Eu vou dar uma forçada, eu vou fazer alguma coisa, e, na verdade, Deus quer só que a gente espere, que o milagre vai acontecer. Ele está guiando tudo. Deus não erra, Deus não falha, Deus sabe do que Ele está fazendo. E Ele conhece a obra que Ele quer fazer na nossa vida. Então, quando Abraão saiu da sua parentela lá, saiu de meio da sua família, ele tinha 75 anos. Pode parecer que já era muito velho, né? Mas ele viveu 175, então não vamos dizer que ele era, não sei como que eram as pessoas naquela época, né? Mas para viver 175, não estava tão idoso assim com 75. E com 99 anos foi que a promessa de ter um filho se cumpriu na vida dele. Com 99 anos que ele viu realmente se concretizar a promessa do filho. Então, teve ali um tempinho em que Deus trabalhou na vida dele. Fala que Sara já tinha cessado o costume das mulheres, então
Ali aconteceu o milagre. Uma mulher que não poderia mais ter filhos, um homem já mais idoso, uma promessa de um filho, e ali Deus faz o milagre. Deus age para que se tenha certeza que foi obra de Deus na vida daquele casal. Então, Abraão creu na fidelidade de Deus e nas promessas dele. Ele viu além das circunstâncias. Ele creu. E no Gênesis 17:1, fala assim, ó. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Vários versículos que eu vou ler aqui, vocês vão perceber que fala das promessas de Deus, fala dos milagres de Deus, mas aí fala sempre dessa condicionante, que é ser perfeito, procurar a santidade, procurar a fidelidade a Deus. Então, aqui, Deus fala a Abraão para ele andar na presença de Deus, não se desviar da presença de Deus em nenhum momento, e ser perfeito. É claro que Deus conhece o nosso coração, as nossas forças, as nossas fraquezas, e Ele sabe que nós não somos naturalmente perfeitos. Mas quando Deus fala na Bíblia para nós sermos perfeitos, Ele está falando em buscar a santidade. Não pecar conscientemente. Eu sei que isso é pecado, eu sei que isso é errado, mas eu vou fazer mesmo assim. Depois eu me arrependo. Não é assim. Quando a Bíblia fala para nós sermos perfeitos, é para nós buscarmos a santidade que vem de Deus. E quando falharmos, nos arrependermos. Mas falharmos por algum engano, por algo que não foi de propósito. Nós não podemos pecar propositalmente e achar que Deus vai perdoar. Claro que se o arrependimento foi verdadeiro, também Deus perdoa. Mas é um risco muito grande um crente ficar pecando. Daqui a pouco pode ser que vai perdendo o amor a Deus, né? Então, aqui ele fala, anda em minha presença e ser perfeito. Agora, vamos lá para Hebreus. A obra que Deus fez em Abraão foi tão grande, tão incrível, assim, poderosa, que ele é citado como um dos heróis da fé. Então, Hebreus 11 começa a falar de fé e fala de uma forma muito bonita. Fala, né? Todo mundo já costuma ouvir muito isso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, é um fundamento das coisas que esperamos e a prova daquilo que nós não vemos. Nós não vemos ainda a promessa se cumprindo, mas nós temos fé em Deus que ela vai acontecer. E quem se aproxima de Deus tem que ter fé. É impossível agradar a Deus se não tiver fé, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, para se aproximar de Deus, nós temos realmente que crer nele. Não adianta ser como algo assim, pode ser que Deus exista, eu vou tentar, vai que aconteça. Não, a fé é algo necessário. E entender que Ele é galardoador, quer dizer, Ele dá presentes, Ele abençoa, Ele cuida, Ele protege. Então, para quem quer se aproximar de Deus, é necessário crer realmente de todo o coração que Ele existe, que Ele é real, que Ele é verdadeiro, que Ele age na nossa vida e que Ele nos abençoa. Isso é o princípio da fé. Então, não adianta falar por falar em alguma situação, em algum problema, em qualquer coisa que nós viemos a enfrentar, tomara que Deus me ajude, Deus me ajude. Não, tem que crer de todo o coração que Ele ajuda, e aí Ele vai ajudar. Então, em Hebreus 11 começa a se falar de fé, e ali no 8 fala de Abraão, dessa obra que Deus fez na vida dele. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então, ele ouviu a voz de Deus, lá no meio dos seus pais. Os seus pais talvez não tivessem o temor a Deus que ele tinha, na sua família, não sei como foi o contato dele, que ele começou a conhecer a Deus, mas ele ouviu a voz de Deus e ele saiu sem saber para onde ele ia, sem saber o que ia acontecer da vida dele. Vê que tamanha fé foi essa. Pela fé, habitou na terra da promessa,
como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então lá ele ficou habitando em cabanas, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Isso aqui é lindo demais também, porque fala de algo espiritual. Ele já tinha conhecimento de algo maior. Ele esperava uma cidade que tem fundamentos. Que cidade é essa? Não era aquelas terras lá em Canaã que ele estava buscando. Ele esperava algo maior, ele tinha um conhecimento real de Deus. E do qual o artífice e construtor é o próprio Deus. O 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade. Então, prova que ela não poderia mais ser mãe, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e este já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Então, aqui falando do milagre que aconteceu na vida daquele casal. Mesmo assim, ele tendo um filho, ele visualizando a sua descendência, porque quando ele morreu, ele não tinha uma descendência igual a estrelas. Ele não viu tantas vidas, assim, tantas pessoas. E também ele não foi dono daquela terra. Essa parte da promessa não se cumpriu na vida dele. Mas fala aqui, tanto de Abraão como dos outros, que antes fala nos outros versículos anteriores, Abel, Enoque, Noé, todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, aqui falando de todos aqueles homens que creram em Deus, eles declararam que eles eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. E eles tiveram total conhecimento do que é viver com Deus, do que é servir a Deus. Porque nós não somos daqui, nós também somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Então, porque os que dizem isto claramente buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial. Amém, irmãos? Então, a nossa jornada aqui, ela é de peregrinação. A fé, ela não exclui o sofrimento, como eu falei. Dando um exemplo só, porque tem vários na Bíblia, mas dando só o exemplo de Abraão. Ele passou por fome. Deus não estava com ele? Deus não tinha que abençoar e livrar ele da fome? Não, ele passou pela fome. Ele passou por guerras. Provavelmente, por ser um ser humano, passou por alguma doença. Todos nós passamos. Então, a fé, ela não exclui o sofrimento. E a nossa morada permanente não é essa terrena. Hebreus 12, do 12 ao 15, que eu já li, também está falando de santidade. 12 ao 15. Está falando de santidade, fala do nosso interior, porque está falando ali que nós buscamos uma outra pátria. Ela não está falando das coisas materiais. A bênção maior que Abraão ia receber não era só a terra de Canaã, não era a terra prometida. Era toda a obra que Deus ia fazer através da vida dele, que ia ser exemplo para as nações, para os povos, e até hoje para nós. Mas era a salvação da vida dele. Era o lar celestial. Então, o que nós devemos fazer enquanto peregrinos nessa terra? Nós temos que cuidar do nosso interior. Aqui hoje já foi falado bastante sobre isso também no início do culto. Do nosso interior, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos. Porque o foco da nossa vida não deve ser isso aqui. Os bens materiais, as coisas materiais. Mas nós temos que, com a nossa vida, cativar as outras pessoas. Que as outras pessoas vejam Deus em nós. Então, lá em Colossenses, Colossenses 3,
Colossenses 3, no versículo 1, fala assim, ó. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não das que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros. Até aqui. Então, o que está falando? Se eu sou peregrino nessa terra, se nós somos peregrinos aqui nessa terra, se nossa pátria não é daqui, é em outro lugar, nós já estamos mortos com Cristo e ressuscitados. É como se Deus já nos levou para outra esfera, já nos levou para outro lugar. Aqui é só uma passagem, é só um momento que logo acaba. E quando pensamos nas coisas que são de cima e não da terra, não é que Deus não vai nos abençoar aqui, Ele vai nos abençoar. Ele sabe as nossas necessidades, mas o nosso foco não pode ser isso. Nós não podemos pensar nas coisas na terra a todo custo. Alguém um tempo atrás falou para mim assim, eu pensava que quando eu tivesse determinado carro eu ia ser feliz. Eu pensava que quando eu tivesse uma casa eu ia ser feliz. Qualquer coisa que a gente possa sonhar, quando eu tivesse feito tal curso, quando eu tivesse tal emprego, mas muitas vezes a pessoa alcança aquilo que ela tanto sonhou e aquilo não vai trazer a realização, não vai trazer felicidade, não vai trazer paz. Por quê? Porque a nossa paz, ela está em ter Deus no coração e fazer aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja das nossas vidas. É poder ser um bom exemplo, poder ser uma pessoa que os outros falem, eu vejo diferença em você, eu sinto paz em você, eu confio em você. Então, isso acontece quando nós cremos em Deus, entregamos a nossa vida a Ele, Ele vai mudando o nosso caráter, a ponto da pessoa ver algo diferente em nós e não entender muito bem o que está acontecendo. Por que nós somos diferentes? Por que ela pode confiar? Por que ela pode ver verdade? Por que pode ver paz em meio a lutas? Amém? É interessante também que ele fala aqui que nós somos mortos, né? Estamos já mortos e crucificados com Cristo, e depois ele começa a falar de uma série de coisas que a gente deve deixar para trás. O Jurildo já pregou muito bem sobre isso aqui, sobre deixar a ira, a cólera, a malícia. Então, ali vocês podem ler depois tudo que nós precisamos deixar para trás e nos revestir do novo de Cristo. Mansidão, longanimidade, bondade, misericórdia, tudo isso Cristo traz para nós. Então, às vezes, uma pessoa que era grosseira, como a irmã estava falando, cadê a Sunara? A Sunara estava falando, como Deus tem falado com ela, porque você começa a mudar o seu caráter. Eu nem sei, não consigo imaginar ela grossa falando rude com alguém, mas tudo bem. Ela falou aqui, como que eu creio em Deus, eu louvo a Deus, eu vou ser rude com meu filho, com meu marido, com a minha mãe. Isso é verdade. Como? Que se Deus está em nós, então é claro que nós vamos errar, em algum momento podemos perder, né, a paciência, mas Deus vai trazer, não é assim que eu quero você, eu quero mansidão, eu quero longanimidade, eu quero que você aprenda a perdoar. Deus vai falando conosco no nosso coração. Pode ser num seminário de louvor, pode ser na nossa casa, pode ser num culto, pode ser sozinho, pode ser acompanhado. Deus vai falando e moldando o nosso caráter. Que é o que eu creio que foi acontecendo com Abraão naquele tempo lá, até a promessa se concretizar na vida dele. Então, aqui falando que nós não somos mais desse mundo também. Na continuação, em Colossenses 12 e 18 eu já li? Não é 12 e 18. Hebreus 12 e 18. Hebreus 12, 18 fala assim, ó. O título da minha Bíblia é Exortação à Santidade, né? Então fala aqui,
Eu vou ler 12 a partir do 12, tá, irmãos? Exortação à santidade. Fala assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o direito à primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Porque não chegastes a um monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, e ao sonido de trombeta, e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se eles não falassem mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava, e se até um animal tocar o monte, será apedrejado. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. O que está falando aqui? Está falando que para nós termos o cuidado com a nossa vida. Então, fazer veredas direitas, andar pelo caminho correto, mesmo que estejamos cansados e doloridos, mas levantar as nossas cabeças, olhar para Deus e andar no caminho correto. Seguir a paz com todos e a santificação, falando novamente santificação. E que nenhuma raiz de amargura brotando. Isso é muito importante, porque a raiz de amargura, ela pode contaminar as pessoas, ela pode nos afastar de Deus, ela vai nos afastar de Deus, e ela pode roubar a nossa salvação. Então, qualquer raiz de amargura, nós temos que buscar em Deus a condição de perdoar, de esquecer, de se libertar dessa raiz de amargura. E daí aqui ele dá um exemplo de Esaú, né, que não deu valor à salvação, não deu valor a seu Deus e vendeu o seu direito. Como eu estava falando, muitas vezes a pessoa peca e acha que depois consegue consertar. Chega um momento que não consegue mais. Então, isso deve se ter bastante cuidado. E quando ele fala que não chegasse ao monte palpável aceso em fogo, ele está falando da velha aliança, porque Moisés falava com Deus e transmitia o recado ao povo. O povo não tinha coragem de se achegar a Deus. Apenas Moisés tinha essa coragem. Então ele ia e o povo via o monte, ouvia trovão, via relâmpago, ficava todo assustado e ele não tinha coragem de se achegar a Deus. Aqui está falando que nós, na nossa era, nós cristãos, nós não estamos nesse lugar de ter um intermediário entre nós e Deus. Nós não estamos nessa velha aliança. Nós estamos, como diz o 22 ali, ó, chegastes ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia dos primogênitos que estão escritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue de aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então está falando que nós chegamos a ter esse acesso livre a Deus. Não é mais como na velha aliança, que Moisés ia àquele monte e o povo não tinha acesso, muito porque não queria também. Mas nós temos acesso, nós já chegamos a esse monte Sião, nós já chegamos ao Deus vivo, nós já chegamos a Ele que pode nos ajudar, que pode moldar o nosso caráter, que pode transformar a nossa vida, que pode abençoar o nosso caminho. Nós estamos nesse local. É como se nós estivéssemos vivendo aqui na Terra, mas nós não somos mais daqui. Eu fico pensando, é tão maravilhoso. Nós estamos numa passagem, com Deus guiando o nosso caminho, moldando o nosso caráter, usando a nossa vida para fazer o bem no tempo que nós estamos aqui. Uma passagem. Ele já nos tirou daqui. Nós já não pertencemos mais a esse local. Então, nós temos que valorizar isso, porque isso é um milagre. Isso é muito importante na nossa vida. A nossa vida, ela tem que ser um exemplo para as pessoas que nos rodeiam. Ela tem que ser um modelo. Acho que quem é que falou aqui foi a Sunara também, eu acho, né?
que onde a gente estiver, na escola, no trabalho, aonde que a gente ande, com os nossos vizinhos, como que pode ser como pode alguém que serve a Deus, que crê em Deus, ser grosseiro ou virar a cara para um vizinho ou não cumprimentar? Nós não temos a condição de fazer isso, porque nós somos modelo. Nós somos um exemplo, nós temos que ser luz para essas pessoas. Então, como é que nós vamos conseguir isso? Muitas vezes é um vizinho chato que incomoda, que ele é grosseiro com a gente, mas nós temos que ser diferença, às vezes cansa. Temos que pedir a graça de Deus, a misericórdia de Deus, para que Ele nos fortaleça, nos ajude, para que nós possamos fazer diferença na vida dele. E quem sabe até trazê-lo para perto de Deus. Então, o fato de nós sermos forasteiros nessa terra e peregrinos, ele não pode nos jogar também num lugar de pessimismo ou conformismo. Deus não chamou o cristão para viver, que terra terrível, que lugar ruim, é só guerra, é só tristeza, é só não sei o quê. Não, ele não nos chamou para ter uma vida de medíocre, de pessimismo ou de conformismo. Eu já estou salva, para mim está tudo bem, a minha família está salva, vou viver minha vida. Deus nos chamou para fazer diferença. Então, a missão celestial, ela não é para um futuro, ela é para agora. Para nós fazermos a diferença agora na vida das pessoas que a gente convive. E Deus vai colocar no nosso caminho as pessoas que Ele quiser, que Ele achar importante. Muitas vezes é alguém que você não vai querer. Eu adoraria ser modelo, ser um testemunho para alguém da minha família, para algum amigo que eu escolhi, que os amigos são o melhor exemplo, porque amigo nós só escolhemos quem a gente gosta. Se a gente não gosta, também a gente deixa de visitar, vai dando um gelo, vai se afastando da pessoa. Deus nos chamou para sermos luz para as pessoas que Ele colocar. Pode ser um familiar que você não gosta, um vizinho, alguém da escola, alguém do trabalho. Não é fácil. Alguém aqui vai dizer que é fácil? Não é fácil. Eu sei o que vocês passam, porque eu também passo. Não é fácil, muitas vezes, ser luz para algumas pessoas. Mas é para isso que Deus nos chama. E nós não podemos ser fiéis sedentários, acomodados, quietos. Deus nos chama para essa obra, né? Eu vejo muitas pessoas falando que querem ser missionário. Eu quero ser missionário lá no Nordeste, eu quero ser missionário na África. Podemos ser missionário aqui, onde nós vivemos. Podemos ser missionários aonde nós estamos. Na academia, na rua, no mercado, numa farmácia. E nós também, como crentes, nós não podemos ficar só focados no amanhã. Deus me salvou, eu vou embora, eu vou para o céu, eu vou pensar só num futuro. Não, nós temos que pensar também. Quando fala ali na Bíblia para a gente focar nas coisas que são eternas, que são do céu, quer dizer exatamente isso, de nós não estarmos só buscando as coisas materiais. Né? Trabalho, é claro que nós temos que trabalhar, nós temos que adquirir as coisas, nós temos que lutar, mas a nossa mente, o nosso coração, o nosso amor, o nosso cuidado não deve estar só nisso. Não deve estar nisso apenas. Deve estar que sim, nós vamos para o céu. Agora, também não podemos ficar só pensando e não agindo. Vocês estão me entendendo ou eu estou meio divagando, confusa? Dá para entender, né? A nossa jornada aqui de peregrinação, ela também está ligada ao destino final. Então, aquilo que nós vamos fazendo aqui no nosso dia a dia, na nossa vida, ela vai ter conexão com o nosso futuro lá no céu. A Bíblia fala de galardão, a Bíblia fala de bênçãos. Então, aquilo que nós plantamos aqui também, nós colheremos um dia no futuro em forma de galardão. Então, pensar nas coisas que são de cima significa fazer a obra de Deus, olhar para a salvação. Eu li em algum lugar, em algum texto, que falava assim que quanto mais os cristãos pensavam nas coisas de cima, mais eles faziam a obra. Foi assim com os apóstolos, que eles pensavam muito nas coisas que são de cima e eles largaram tudo para evangelizar. É assim nos lugares onde a igreja é perseguida, as pessoas estão pensando nas coisas do alto e elas estão evangelizando. Em todo lugar onde há uma igreja perseguida, tem algum cristão disposto a morrer pelo evangelho. E por quê? Porque eles estão pensando nas coisas que estão do alto. Eles estão dando menos valor à sua própria vida e dando valor àquilo que Deus quer deles, que eles façam. Então, quando nós pensamos nas coisas que são do alto, nós conseguimos agir mais corretamente aqui na Terra.
Então, toda transformação, tudo aquilo que Deus faz no nosso coração deve ser falado, deve ser mostrado. Nós devemos mostrar o nosso amor a Deus com atitudes, com o coração limpo. Às vezes pode ser apenas orando em casa, sem falar, mas orando por determinadas pessoas. Pode ser um abraço, um olhar, um sorriso, agir educadamente onde quer que a gente vá. Desejar, né, falar Deus te abençoe. Às vezes é tão difícil falar Deus te abençoe num supermercado, numa farmácia, onde quer que a gente ande. Então, com o nosso servir, nós podemos ajudar um próximo. Eu vou dar um exemplo usando o meu marido também. Eu gravei uma coisa que me falaram quando o Liba resolveu ser prefeito lá na primeira eleição, né? Há 5, 6 anos atrás, né? Alguém falou para mim assim, ó, que achava que o Liba não devia fazer isso, não deveria se candidatar, porque sabia que o Liba ia ser justo, honesto, ia trabalhar direito e tal, mas me falou assim, mas por quê? Assim, ele vai ficar 4 anos ou 8 anos, o que der, mas quando ele sair, pode ser que não seja na sequência que ele sair da prefeitura, pode ser mais para frente, mas em algum momento as pessoas que fazem o mal, que são gananciosas, que são corruptas, vão entrar novamente. Em algum momento essas pessoas vão entrar e vão destruir tudo o que ele conseguiu fazer em 4 anos. De atos de justiça, de honestidade, eu quero dizer, não de obras materiais, mas a pessoa estava me falando realmente de atos de justiça, de integridade, como se aquilo que ele fosse fazer fosse inútil, porque ia durar por um tempo e depois não ia mais. Alguém tem dúvida que de alguns anos, não sei se 10, se 15, se 20, vai entrar algum corrupto na prefeitura? Óbvio que vai entrar. Não tem como, porque o mundo jaz no maligno, não vai ter só pessoas honestas buscando isso. Nós temos visto isso em todo o mundo, no Brasil, enfim, em vários setores da política, e a gente vê isso também nas empresas, se fosse pensar. Mas então, essa pessoa não deixa de ter sua razão. Não deixa de ter. Por que o Liba vai se incomodar, vai sofrer 4 anos, vai lutar, vai pelejar por algo que depois vai voltar tudo a ser como era? Pensamento dessa pessoa, mas tem um certo fundo de razão, porque pode acontecer. E a gente vê que muitas vezes as pessoas não votam pensando em honestidade, integridade, mas votam às vezes pensando em outras coisas. Mas tudo bem. Mas o que eu falei? Mas nesses 4 anos ele vai dar um exemplo. Ele vai trazer pessoas para o reino de Deus. Ele vai ser luz onde quer que ele vá. Porque senão também nós poderíamos desistir e morrer, porque se a gente vai viver aqui, tudo que a gente for fazer, nada vai ter fruto, porque Deus nos chamou para sermos uma família, para levarmos pessoas para Ele. Então, 4 anos que ele ficasse na prefeitura e saísse, mas se ele fosse um homem íntegro, justo, segundo Deus e falando da bondade de Deus para as pessoas, ele ia cativar as pessoas. E realmente é isso que nós vimos. Inúmeras pessoas foram atraídas para Deus com o testemunho dele, num lugar bastante improvável, que era o meio da política, porque, como todo brasileiro, nós também estávamos desanimados e tristes com a política, né? Então, em qualquer lugar que a gente for, a gente pode pensar assim, para que eu vou estudar, ou para que eu vou trabalhar, se tudo isso vai se acabar. Mas não é isso que Deus quer de nós. Ele quer que nós lutemos e agimos com integridade, trazendo pessoas para Ele. Amém? Então, eu tenho mais alguns versículos para ler. 1 Pedro, irmãos. Primeira Pedro 2:11. Aqui falando também como somos peregrinos e forasteiros, olha só. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. O 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. O que isso aqui está falando?
Pedro está dizendo que nós somos peregrinos e forasteiros e que, por isso, nós devemos nos abster das concupiscências, dos desejos carnais, que seria a arrogância, o egoísmo, a ganância, e tudo aquilo que vem de mal que a carne quer nos, muitas vezes, fazer cometer. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Então, que o nosso viver seja honesto, digno e íntegro, para que aquilo que falam mal de vós, porque muitas vezes as pessoas não falam mal do cristão, do crente, falam mal muitas vezes sem nem saber o que é. Mas naquilo que eles falam mal, eles acabam glorificando a Deus no dia da visitação pelas boas obras. Então fica confuso. A pessoa fala mal de ti, nem sabe por quê. Aquele crente, mas ela vê boas obras. Ela vê as obras que você faz, ela vê como você serve a Deus. Então ela acaba ficando confusa e acaba sendo tocada por isso. Ela faz um mal, mas você retribui com o bem. Ela te maltrata ou te persegue, às vezes, num trabalho, simplesmente por você ser cristão. Mas você retribui com o bem e nisso você vai cativando aquela pessoa. Depois, ali na sequência, 1 Pedro 3:8. Falando do nosso comportamento, olha só. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando o mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fosse chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Eu vou continuar mais um pouquinho aqui. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estar sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Então, o que eu falei antes, a pessoa fica até confusa, porque ela está falando mal de você, mas você procede bem, você continua fazendo o que é justo, o que é digno diante de Deus. Então, a pessoa fica confundida. E aqui fala uma série de coisas que nós devemos seguir enquanto estamos andando aqui na terra. E ainda fala que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Então, Ele ouve as nossas orações, Ele vê a nossa luta, Ele vê a nossa busca e Ele nos ajuda e abençoa. E fala também para que nós tenhamos sempre mansidão para responder às pessoas. Da onde vem essa esperança? Da onde que vem? Vem de Deus, só Deus na nossa vida. Quero ler também Lucas, acho que não precisa nem abrir, porque é bem pequenininho. Lucas 17, 20 e 21. Fala assim, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Então aqui está falando que quando Jesus veio à terra, ele começou com essa pregação. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Então muitas vezes a gente fica só pensando no futuro, na terra, no céu e na nossa eternidade, mas Jesus já falou que o reino de Deus já está aqui entre nós. Ele está aqui conosco e nós estamos aqui para ser usados por Ele, para trazer mais vidas para o seu reino. Então, nós já estamos vivendo o reino de Deus de que forma? Tendo Ele do nosso lado, tendo o Espírito Santo para nos ajudar, nos guiar e nos dar força para que nós possamos ser essas pessoas que busquem a santidade, que busquem ter uma vida íntegra e digna diante de Deus, que busquem ser diferentes, que busquem dar um bom testemunho. Em Hebreus 13:14 fala que nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Como que nós buscamos a futura? Com a fé que nós lemos, com
a fé em Deus e tendo essa mudança de comportamento. E eu queria encerrar aqui com o versículo que o Jurildo encerrou o último culto de domingo. 2 Pedro 2, 3, 13 e 14. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, o Jurildo leu, né, no último culto, esse versículo. Nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. E aqui ainda tem mais uma continuação, que nós procuramos ser achados dele imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, a Bíblia ela tem tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida correta diante de Deus. Ela nos ensina. É só abrir. Vocês viram quantos versículos eu li que fala que nós não somos dessa terra, que nós somos forasteiros, que nós estamos aqui de passagem, e ao mesmo tempo a gente lê isso e nós já lemos o que nós temos como nós devemos agir aqui, como nós devemos fazer diferença nessa terra, como deve ser o nosso proceder. A Bíblia fala que nós devemos buscar a hospitalidade, ser gentil, ser amável, ter misericórdia, ser benevolente. Fala muitas coisas que mexem com o nosso caráter. Então, quando fala que para nós buscarmos as coisas que são de cima, olhar para aquilo que Deus quer para a nossa vida, sabendo que toda a nossa dificuldade um dia vai servir como aprendizado e que Ele está olhando por tudo e Ele é poderoso, fiel para abençoar, para curar, para transformar as situações, seja financeira, seja de relacionamento. O que nós tivemos de dificuldade hoje, Deus é poderoso para fazer essa obra em nossas vidas. Amém? Como Ele já tem feito. Eu sei que cada um aqui vai ter milagres e bênçãos para contar, já tem visto os milagres de Deus na nossa vida. Então, que nós possamos focar nisso realmente, que nós não somos daqui. E sabe, eu vou falar uma historinha também que vai ficar marcada. Eu gosto de ilustrar. E foi algo que me deixou muito impressionada. Eu já comentei, tomei um cafezinho com umas mulheres e eu comentei esses dias. E foi aonde Deus me levou a essa palavra, né? Acabou de nascer a minha netinha, né? Ela tem hoje, acho que uns 15, 17, sei lá, dias. Bem pouquinho, bem novinha. E como é neta, eu não tenho tantas afazeres e tal, eu posso me ater aos detalhes, né? É um momento diferente que pode curtir os detalhes. Então, o que me levou até essa palavra de ser peregrino, de estar aqui numa passagem? Há uma semana atrás, mais ou menos, foi bem interessante porque quando ela nasceu, a minha filha não quis que dessem banho no hospital, não quis que tirasse do quarto. E aí ela foi para casa e daí também já não deu certo. Tal. Sei que demorou até ela tomar banho. Aí quando ela tomou banho, a gente percebeu que ela ficou num estado, assim, num transe bem gostoso. E a gente pensou assim, nossa, como ela gosta de banho. Ela ficava com os olhinhos como se tivesse ido para outro lugar, assim. E ela ficou um tempão, como, o que aconteceu comigo? Sabe, coisa gostosa. Ela ficou muito... Dava de ver que ela estava muito feliz. Aí, tá, esse foi o primeiro dia. Aí, depois de um tempinho, a gente foi dar um outro banho. Aí, como a gente já sabia que ela gostava da água, deixamos um tempinho na banheira. Hoje, na minha época, não tinha aquelas espuminhas que põe a criança, ela pode ficar ali sozinha. Eu tinha que ficar segurando e tal. Ali, deixamos ela naquela espuminha. E ela fez uma posição que ela tinha dentro do útero. E foi bem interessante, porque a gente gravou isso, porque desde o 5º mês a gente ia fazer ultrassom e a gente queria ver a carinha dela. Ela estava sempre com uma mãozinha no rosto, na boca, assim. Então, a gente nunca conseguia ver a carinha dela bem direitinho. E aí, na banheira, daqui a pouco, ela botou a mãozinha, né, aqui. E ela ficou ali por um tempo e o olhinho dela foi para outra dimensão, assim. Aí, a gente, assim, meu Deus, ela está fazendo a postura que ela estava dentro da barriga. E ela ficou ali por vários minutos. Eu só tirei ela porque a água foi ficando gelada, porque ela ficou... Sabe quando a gente conversa com uma pessoa que a gente vê que a pessoa está divagando, está em outro... que a gente, tu está ouvindo o que eu estou falando? Tipo,
Porque a pessoa está divagando. A gente vê no olhar que a pessoa não está ali. Ela não estava ali, ela estava em outro lugar. E a gente tirou ela da banheira, ela ainda ficou com aquele olhinho longe, assim, um tempão, e a gente pensou, meu Deus, ela lembrou da barriga. E aí eu fiquei pensando, imagina que sensação boa que deve ser. Tu está lá sendo formada por Deus, Deus te formando, a presença de Deus real na vida dela, e aquele tempinho que ela ficou ali, né, sendo cuidada ali por Deus, né, sendo formadinha, e devia ser muito bom, porque ela não precisava ir atrás da comida dela, ela não precisava, ela era alimentada, ela ficava ali, só dormia, ficava quietinha, e ela foi arrancada de repente dali. E mal foi arrancada, ela já começou a sentir frio, ela deve sentir várias coisas que ela não consegue nem expressar, sentir fome, e a médica me explicou que eu também não sabia que um mamar é como se tivesse corrido 5 quilômetros, então pensa, tudo ficou mais difícil para ela, né? Então, aquele momento era muito especial para ela dentro da barriga. E ela foi tirada dali. E hoje nós também estamos nessa passagem. E a gente vê as coisas, e é tudo às vezes bonito, e a gente pensa assim, nossa, é tão legal, e às vezes teme a morte, que é a passagem. A gente tem medo de morrer, quase todo mundo tem medo e não quer morrer. Mas a morte também é a passagem para nós, para um reino celestial, que pode ser melhor do que aqui. Então ela vai crescer, vai ter a jornada dela aqui, ela vai se encantar por as coisas dessa terra, pela natureza, pelos animais, pelas coisas que ela vai ver, e em algum momento ela vai achar que aqui é um lugar legal, porque a gente não tem noção ainda do que é lá no céu com Deus. Então foi isso que me levou também a falar sobre isso, sabe, sobre essa passagem, porque o fato dela de eu entender, lá foi um tempo, agora é um tempo, e daqui a pouco tem um outro tempo. E um tempo muito melhor que está reservado para nós. E nós temos que cuidar com a nossa vida, nosso comportamento, ficar firme, aprender cada vez mais de Deus através da Bíblia e saber que lá vai ser muito melhor do que é aqui. Todas as bênçãos que temos aqui, lá vai ser muito melhor. Amém, irmãos? Então era isso. Eu vou orar. Eu quero, depois, se algum irmão precisar de oração, a gente pode também orar, algum problema de saúde, algum, né, quiser vir aqui à frente, não precisa falar o que é, nós podemos orar também, tá bom? Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, por essa noite, te agradeço pela tua maravilhosa palavra, Senhor. Te agradeço por todas as tuas bênçãos e por cada irmão que trouxesse aqui nessa noite, Pai. Eu te peço que tu continue falando com cada um de nós, nas coisas simples do nosso dia a dia, que tu te manifeste, fale conosco, nos ensine, nos guie, Senhor Deus, nos dê a direção para a nossa vida, Senhor Deus. Faça com que possamos ser fortes para servir a cada dia, Senhor. Aprender mais de Ti, aumentar a nossa fé, seguirmos firmes até o dia que Tu venha nos buscar, Pai. Te agradeço pela Tua palavra, pelos irmãos, pelas nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus. Amém.